Gente, eu estava no telefone com algumas fontes ontem, inclusive foi o motivo de eu ter dormido um pouco mais tarde. Eu ia dormir no horário ontem. E aí a galera resolve me ligar no domingo à noite. É complexo. Mas tá um papo bastante complicado envolvendo agentes da PF, que é o seguinte: tem uma suspeita de que Bolsonaro não esteja recebendo a campana adequada da Polícia Federal enquanto está em prisão domiciliar, o que facilitaria um plano de fuga. Foi exatamente esse papo que eu ouvi ontem, tá? Eu acho que ele vai fugir? Não acho que ele vai fugir. Eu acho que a pessoa que me passou isso ontem entendeu que a gente precisa alertar sobre isso por duas razões. Ou para aumentar, de fato, a vigilância em cima do Bolsonaro na prisão domiciliar, ou para a PGR, enfim, se manifestar por uma prisão preventiva. Então, desde a manifestação da defesa do Bolsonaro na sexta-feira, nós temos a possibilidade, nas próximas horas, talvez nos próximos dias, de ter uma mudança da prisão do Bolsonaro de domiciliar para preventiva. Porque ele está efetivamente brincando com o risco de fugir. Ele mora a 10 minutos da Embaixada Americana. Essa foi a denúncia do Lindbergh Farias, líder do PT, deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores do Rio de Janeiro. Então há risco de fuga, gente. E há risco de fuga, a gente vê os sinais pelo desespero dos bolsonaristas também. Ontem, no final da noite, o Marcos Duval gravou um vídeo, a gente vai mostrar aqui na Folha Democrata, um vídeo completamente alucinado. Completamente alucinado. Eduardo Bolsonaro, eu vou até pegar o Eduardo Bolsonaro, eu vou pegar porque o corte é mais curto. Ele simplesmente ameaçou o Xandão, xingou o Xandão. Eles estão vendo que o plano deles com o Trump tá ruindo. Então, tá aquele tipo final de filme de máfia, entendeu, gente? Tem o texto da nossa querida Lia Sérgia, que a gente vai mostrar em instantes, mas é final de filme de máfia, tá? Já passou da hora de botar esse pilantra na cadeia. É cadeia! E o Xandão não é covarde, como diz o Reinaldo Azevedo. É um cara corajoso e vai fazer essa decisão. Eu espero que o Gonê também siga ele nesse intuito. Mas o Dudu Bananinha gravou isso aqui, ó. Simplesmente isso. E vocês é da Polícia Federal, vocês são os responsáveis por isso, por entrar nessa onda desse maluco do Alexandre de Moraes. Vocês vão se fuder. Se depender de mim, vocês, cachorrinhos da Polícia Federal, Fábio Schor, agentes, escrivães, eu vou atrás de vocês. Quem é que me garante que vocês não vazaram para esses criminosos entrarem na casa dos meus avós? Pessoas idosas. O filho da puta do Alexandre de Moraes congelou a minha conta, congelou a conta da minha mulher. E vocês é da Polícia Federal, vocês são os responsáveis por isso. Vocês são os responsáveis por isso. Teve, parece que, um assalto envolvendo os parentes dos Bolsonaros. Foi uma denúncia do Flávio ontem. E assim, por conta disso, eles se sentem livres e disponíveis para atacar o Alexandre de Moraes de todas as formas, que eles estão desesperados, gente, para criar uma comoção nacional. Os bolsonaros querem provocar uma guerra civil, gente. Ou uma guerra dos Estados Unidos contra o Brasil. Eles querem o fim do nosso país. São o pior tipo de entreguistas. Tá o Malafaia lá chorando. Tá todo mundo chorando, gente. Porque eles sabem que o pior vai acontecer com eles. Que é o ostracismo, que é serem jogados ao lixo da história. O Tarcísio percebeu isso. Tarcísio já está se movimentando no sentido de deixar o Bolsonaro para trás. Faz alguns acenos, só para constar, porque ele precisa do eleitor bolsonarista. Mas esses caras, conforme as prisões forem saindo, conforme eles forem sendo sancionados, a Zambelli presa é um péssimo recado para o Eduardo. É um péssimo recado para o Eduardo. Bom dia, Pedro. Mas de repente tudo que ele quer é ser preso. Aposta no vitimismo, na perseguição e a pressão de bolsonaristas nas ruas através do Malafaia. Sim, ele quer ser preso, mas eu acho que agora ele não... O Bolsonaro, gente, vamos falar real para vocês, ele tem problemas de saúde graves. Ele aposta no vitimismo, mas ele não tem saúde para encarar a cadeia.
A situação dele agora com a domiciliar ainda é mais confortável. Se ele for para uma preventiva, se ele for para um presídio, ele não vai durar. Ele não vai durar. Ele tomou uma facada no bucho. Sabe-se lá se ele tem alguma outra doença. O quadro do Bolsonaro, o quadro de saúde do Bolsonaro, não é nem teoria da conspiração. Não é nem teoria da conspiração. Só acompanhar os boletins médicos dele. A saúde dele inspira cuidados. E ele não tem estabilidade psíquica também. Ele não tem estabilidade mental. Esqueçam isso. Esqueçam isso. Só que a questão é que os apoiadores dele querem jogar fogo no Brasil. Então a gente tem que fazer um favor para essa família e já enjaulá-los durante o julgamento. Tem que endurecer as penas. Agora, gente, agora não é o horário dos covardes. Agora é o horário que a gente tem que apertar passo. Eleição tá aí. Final do governo tá aí. E a gente precisa ir para cima. Com os nossos canais, inclusive, financiados. Portanto, contribuam nos superchats, virem membros, que é muito importante. Nessa trincheira de denunciar, de pressionar, de não cair na laia, no papinho também que os bolsonaristas colocam que a Polícia Federal é lulista. Nunca foi. Tem funcionário da PF bolsonarista, esse é o risco. Esse é o risco que nós temos, gente. Está entuchado de bolsonaristas no governo Lula. Não podemos perder isso de vista. Esse é o risco. É por isso que a gente tem que endurecer. É por isso que a gente tem que ser contundente. É por isso que a gente tem que vigiar. A gente não pode deixar o Bolsonaro a 10 minutos da Embaixada dos Estados Unidos. Com o Trump fazendo o que ele está fazendo. O Trump botou um avião militar aqui no Brasil sem identificação. Tá botando militar para fazer exercício na Venezuela. Acorda, gente. O risco é real. O risco é complicado. Obrigado, PC. Beijão, querida. Obrigado pela ajuda. Então não dá para ter empatia com fascista. Não dá para achar que essa gente é normal. Não dá para achar que tá tudo tranquilo, que tá tudo safo, que tá tudo numa boa. Não existe isso, gente. Não existe. Há risco de fuga. Há risco de vários problemas bem elencados. Tomara que a PGR tome uma decisão hoje. Tomara que as coisas se acelerem. Bolsonarista só na PF e no Exército, Pedro. Claro que tem. Tem bolsonarista no Exército. O Exército, parte do Exército tentou dar golpe, gente. Nós enfrentamos entre 2019 e 2023 uma tentativa de golpe militar no Brasil. Incentivada. Favorecida. Como se eles fossem as cheerleaders da República. Favorecida por Bolsonaro e pelos bolsonaristas. Tentativa de fuga. Covardia. Covardia desses setores bolsonaristas. A gente tem que bater de frente com eles, gente. A gente vai vencer a eleição do ano que vem. Mas para isso, a gente precisa estar atento, a gente precisa das instituições funcionando. A gente precisa desses caras sancionados. Se o Trump não tivesse embaralhado o nosso jogo de cartas, eu sei que politicamente o Trump, de uma certa forma, impulsionou o Lula. Mas o Trump também traz um perigo novo. Se o Trump não tivesse presente, talvez fosse mais fácil o quadro geral. Embora eu ache também que a provocação do Trump incentivou o nosso campo progressista. Incentivou a nossa esquerda, incentivou os nossos progressistas a reagirem, a entenderem a urgência desse tempo. Que é o seguinte, gente, o bolsonarismo não ia abrir mão do seu poder facilmente. Eles mal aceitam perder uma eleição. Eles não aceitam perder a eleição. Isso precisa ficar claro. Isso precisa ficar nítido. Eles não aceitam processo eleitoral regular. Eles não aceitam processo eleitoral regular. Eles não aceitam um sistema mínimo democrático. Eles querem fazer uma ditadura como uma família real. O bolsonarismo acha que eles são uma família real.
imperial. Eles acham que eles são donos do Brasil. É por isso que eles se dão o direito de fugir também. De fugir, de fingir que nada está acontecendo. De colocar a pátria internacional para fazer ataque a nós. Há um risco do Bolsonaro fugir. E ao falar que há o risco, eu estou assegurando para vocês que ele não vai fugir. Que isso já chegou na cúpula da direção da Polícia Federal. Que eles já estão tomando providências na madrugada de hoje. E que o nosso campo tem que ficar alerta. Nós temos que valorizar deputados como Lindbergh e Farias. Lindbergh e Farias está fazendo uma liderança exemplar pelo Partido dos Trabalhadores. Combativo, inteligente, ativo digitalmente, direto ao ponto. Lindbergh está prestando um serviço ao Brasil, é um verdadeiro patriota. Está denunciando, está falando a respeito disso. César Augusto mandou: o antipetismo nos calou, não podemos continuar calados. E a gente não vai continuar calados. Nós elegemos Lula em 22 e vamos eleger em 26. Não tenham dúvidas a respeito disso. Então, meus caros, é essa batalha que nós temos, é essa batalha que nós vamos fazer, é essa batalha que nós vamos conduzir para manter vocês muito bem informados. E nessa trincheira, gente, na sexta-feira a gente ficou com uma meta muito baixa de contribuições de superchats e de membros. Vamos fechar rapidamente, já tem 130 pessoas aqui nos assistindo, 12 minutos de live, as pessoas atentas ao alerta de risco que nós estamos colocando aqui para vocês. Vamos contribuir, gente, para a gente ficar numa boa? Estou informando aqui para vocês como é que vocês podem ajudar. Vocês podem ajudar se tornando-se membros, mandando superchat ou Pix. Pix é para folhademocrata@gmail.com, conta de Alessandra. Se for ajudar com Pix, diga o valor no chat para eu fazer as continhas aqui, tá, gente? Para eu ficar mais tranquilo a respeito de tudo que está rolando para vocês que estão ativos aqui, tá, gente? Então, contribuam, estejam presentes para a gente evitar que Bolsonaro e o bolsonarismo se coloquem. E para valorizar pessoas do Prerrogativas, como, por exemplo, o Cacai, como, por exemplo, o Lenny Streck, como, por exemplo, o Pedro Serrano, que são pessoas que fazem apontamentos importantes a respeito da Suprema Corte, e nós temos que estar bem ligadões, porque senão, meus caros, senão a gente não vai entender a importância das questões todas que estão sendo levantadas aqui, tá? A gente tem que ficar ativo, a gente tem que entender direitinho o que está rolando, porque esses caras são perigosos, esses caras estão querendo tumultuar. Marcos Duval ontem gravou uma live completamente alterada, a gente vai mostrar um pouco dessa live daqui a instantes. Mas eles estão perigosos, gente. Eles querem provocar o povo a desrespeitar o Supremo Tribunal Federal, desrespeitar a Polícia Federal, chamando o delegado Fábio Chor de cachorrinho do Xandão. Querem desrespeitar o Ministério Público. Eles querem criar um caos generalizado e puxar para si o poder de organizadores. A guerra civil para o bolsonarismo é perfeita, porque as pessoas se matam sozinhas e eles surgem como uma solução autoritária para apaziguar o conflito. E nós não podemos deixar isso acontecer. O poder está com o Lula. O poder está com o retirante nordestino que tirou as pessoas da fome. O poder está com o presidente que é reconhecido pela ONU, que é reconhecido internacionalmente, que está mediando conflitos internacionais, que está pedindo o fim do genocídio em Gaza. Esse é o verdadeiro líder pacificador que esse país tem, e pacificador não só do Brasil, como do mundo. Como do mundo. Eles querem tirar o Lula do jogo político para transformar isso aqui num caos. E com a dificuldade vender uma facilidade.
Nós temos que ir para as ruas, nós temos que ir para as redes. O César Augusto está certo aqui no chat, a gente está muito devagar. Tem gente agindo rapidamente. As pessoas que me deram esse aviso a respeito do possível fuga do Bolsonaro estão deixando bem claro o que precisa ser feito. Precisa se endurecer, gente. Precisa endurecer. Ah, Pedro, você está sendo punitivista. Não. Nós estamos lidando com golpistas, gente. Nós estamos lidando com uma deputada que foge para a Itália e consegue ser presa na Itália. Ela foi presa na Itália. E está rolando relatos que ela está surtando lá dentro. Uma mulher que saiu armada atrás de um jornalista negro na véspera das eleições. A maior demonstração de desequilíbrio. Eles, além de tudo, são desequilibrados psiquicamente. São pessoas que fazem mal para a saúde mental do brasileiro. São pessoas horríveis. E que eu espero, a gente vai mostrar daqui a instantes o Duval. Peço desculpas aqui para vocês pelo baixo nível que eu vou mostrar agora. Mas a gente precisa fazer isso. A gente precisa elencar tudo o que está rolando para que a Polícia Federal endureça as penas, para que a Justiça endureça as penas e a Polícia Federal haja, para que o Ministério Público solicite, enfim, a preventiva. Os mecanismos precisam se mover. Os mecanismos precisam ir atrás do que realmente está acontecendo. Esse título que eu coloquei hoje, eu sabia que ia ser provocativo, mas é real. São ligações reais que eu estou recebendo desde ontem. É um alerta importantíssimo. Importantíssimo. E se essa gente voltar para o poder, eles não irão nos poupar. Então, por favor, 212 nos assistindo aqui, R$190 de superchats ou de Pix. Nós não fechamos na sexta-feira, faltou muita meta. Se der tempo, eu vou pedir também a colaboração do que ficou faltando na sexta. Ajudem a Folha Democrata a fazer esse trabalho que você julga relevante, a fazer esse trabalho que você julga importante. Vamos fechar esses membros aqui. O canal depende do financiamento de vocês. Eu não tenho financiamento de banqueiro, não tenho financiamento de grande empresa, não tenho financiamento de nenhuma indústria. Eu só tenho vocês que estão me assistindo. Se você quiser divulgar alguma coisa no Superchat, fique à vontade. Se você quiser ganhar o nosso curso de jornalismo, basta você virar membro. Se você quiser ganhar livros, tem 2 livros meus autorais aí, R$20 de Superchats. É o livro em PDF que eu forneço aí para vocês digitalmente, para que todos possam acompanhar. 190 ainda é muito de meta, com praticamente 20 minutos aí de live. Então vamos correr para evitar a fuga de Bolsonaro, para que ele seja preso o mais rápido possível, com todas as garantias processuais e impedindo que eles causem o tumulto que eles querem provocar no Brasil. A comunicação bem feita salva vidas e a gente precisa da ajuda de vocês para continuar salvando. Então é muito importante para a gente fazer bem esse trabalho. Marcos Rodas mandou aqui, né? A direita e a extrema-direita morrem de ódio do fato do melhor presidente da história do Brasil ser um retirante metalúrgico e ter ascendido das camadas mais humildes da sociedade. Exatamente, é isso. Fala pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix, você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um
curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.